que as pessoas comovem-se com esta história, uma história arrebatadora. Eu confesso que sempre que acaba este livro eu acabo a chorar. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. Tenho comigo um músico maestro, estudou ciências musicais, fã de música clássica, mas também de Billie Eilish. Vá de uma música de Goodbye, não é? Pelo menos uma, sim. E ouvi este Steve Corporation na adolescência, disseste isso sim, numa entrevista e eu adorava. Muito. Bom gosto, bom gosto. Falas 6 línguas, confere? Exatamente, Quais? com graus variáveis de proficiência, mas digamos do melhor para o pior. Português, inglês, italiano, espanhol, francês, russo, alemão. Russo também? Sim. E consegue. Pois, ok, deixaste para o último. Penúltimo, o alemão pior. O alemão é o mais encavacadozito, sim. Ok. Dominas, ouvi dizer, eu estive a fazer trabalhos de casa, dominas toda a espécie de marisco e qual a ferramenta a usar para cada um? Confere. És o entendido. Sim, porque uma coisa é uma pinça, outra coisa é um martelo, outra Pronto. coisa é um garfo. E zangas-te se eu estou à mesa contigo e não tenho jeito ou maneiras, tu ficas. Sim, dou uma enorme martelada. No meu dedo. Não, estou a brincar. Tentou fumar cachimbo. O que é tentar fumar? Eu não... Tentei cultivar em mim um fumador de cachimbo, é mais isso. Mas é mais pela uma personagem. Sim, é assumir uma persona. O cachimbo vale de setembro até finais de janeiro só. É uma coisa autumnal. Mas se o verbo é tentar, quer dizer que não conseguiste. Quer dizer que nunca colou a máscara na cara. Ok. Bom, e outra coisa, quando eu perguntei que desporto é que o Martim faz, corre atrás de patos. Corre atrás de isso deve ser por causa de algum conteúdo no Instagram ao qual eu sou alheio, talvez? Não sei. Ou não? Isto foi um amigo teu que me disse. Era piada. Quem foi mas esse eu ri amigo? muito, foi o Hugo Vanderding. Pois imagino. Viveste na Rússia? Na minha cabeça, um bocadinho. Estiveste lá, porque tiveste 2 namoradas, ouvi dizer. Sim, fiz lá concertos Uma de cada na vez. Rússia. Foi sim, à vez. Nunca lá vivi fisicamente, mas vivi com a cabeça um bocadinho nas nuvens na Rússia durante um período da minha vida. Ok, e hoje falas-me num autor russo, aqui na nossa cabeça. Sim, Pelo menos, não é? Pelo menos um que gosto, vamos gosto ver, mais. na verdade, se é russo ou ucraniano, não é? Também Pois é é, uma há coisa essa interessante discussão. para falarmos. É verdade, lá vamos. O Martim fundou e dirige a Orquestra Sem Fronteiras, uma ONG que recentemente recebeu um prémio do Parlamento Europeu. Parabéns. É verdade. Parabéns, fantástico. Obrigado. É o mais rigoroso e assertivo do júri do Ídolos. És vaidoso, sempre impecável e adepto do Futebol Clube do Porto. Por acaso, ia trazer uma garrafa de água do Futebol Clube do Porto para aqui e acabei por trazer esta neutra porque não sabia se isto ia ser filmado ou não. E sem achei vídeo. que mau aspecto aparecer aqui com a garrafa do FQP. Não, aqui podemos estar de costas tortas, Pronto, é de tranquilo. facto, podia ter vindo de pijama, não é? Exatamente, na maior. Tens um podcast com o Hugo Vanderding, lá está, que se chama Duas Pessoas a Conversar. Confere. Confere, já fui ouvir também, dá muito giro. O Hugo, que por sinal, e vamos já acabar com boatos. Não é meu primo, não é meu irmão, não é meu namorado. Ora bem, acabamos com os boatos, ok? Malta. Mas sabes que teve graça quando alguém me disse: há quem acha que são namorados, não são. E eu pensei, eu sei. Mas há quem acha que são primos. Eu achava que eram primos, eu também Mas, era então, dessas. mas olha, vou-te confessar uma coisa muito engraçada, porque há uns dias eu fiz uma Insta Story qualquer em que as pessoas podiam fazer perguntas e alguém perguntou qual era a relação que eu tinha com o Hugo, se éramos namorados. E eu enviei aquilo para o Hugo do género: queres responder a isto? E ele deu uma resposta que eu acho fantástica, que é: namorados não começa nem a descrever aquilo que nós somos. Boa resposta. Portanto, é isso. E essa pessoa ficou ainda mais intrigada, que é ótimo. Ou mais Sim. convencida do boato que tinha ouvido. Exatamente. Boa resposta. Olha, antes de irmos para os livros, tens só de contar a história de como começaste na música, porque, pelo que eu percebi, tu querias um cão, mas recebeste um piano. Sim, Isto é giríssimo. está na altura de eu acabar com esse boato também. Não É um boato? Não, estou a brincar. Não é. Agora achei mesmo. Não, esse confere. Sim, de facto, eu era filho de pais separados de recente, de fresco, digamos, e portanto devia andar assim mais isolado e sozinho, não sei. Devia ter entre 6 e 7 anos e queria muito um cão, queria um cão. Fiz a cabeça à minha mãe, que não é nada uma pessoa de cães, e lá aceitou. Então a questão era só que raça de cão dar ao Martim. Pergunta que ela fez ao Bernardo Sassetti e ao José Pedro Gil, que são 2 músicos, que responderam em uníssono: um cão, tu és, mas é maluca, vais dar-lhe sim um piano. Que giro. E assim foi. O piano veio com a obrigação de ter aulas também, no piano, porque o instrumento sozinho Não dá. Não dá. Não chega. Exatamente, mas não inviabilizou a vinda do cão, que acabou por Quanto vir tempo também. depois do piano? Pouco tempo, porque eu acho que disse: ok, isto do piano é fixe, gosto, é para ficar, mas e o cão?
Mas se calhar havia um compromisso, tipo, ok, se aprendes mesmo a tocar piano, porque dá trabalho, eu tenho um irmão que toca, portanto, todos os dias treinava. Eu por acaso acho que não era, era mesmo, antes de teres um cão, vê lá se gostas disto também. Que giro. Vê lá se desistes da ideia de ter cão. Ok, portanto ficaste com os dois. Desisti, exatamente. Mas tu com 6, 7 anos não eras tu que o passeavas? Não, nós tínhamos um jardim em casa, portanto essa tarefa estava um bocadinho... Ok, menos mal, menos Sim, mal. estava tratada, vá. Boa. Então quando é que tu costumas ler? Quais são os teus hábitos de leitura? Bom, depende da leitura, porque eu faço muita leitura técnica, porque escrevo um programa para a rádio todas as semanas, de 1 hora, e isso é um guião, de mais ou menos 4 páginas A4, portanto há uma necessidade constante de eu alimentar um fluxo de informação que sai de mim, temas sobre música clássica, sobre isto, sobre aquilo, e portanto eu quase que esgoto a minha capacidade de leitura nisso. Para o resto é preciso tirar tempo que podia estar a usar para ir ao cinema, para nadar, para fazer outras coisas. Às vezes já estou muito cansado. Correr atrás de patos? Sim, por exemplo. e portanto a minha leitura agora baixou um bocadinho, a leitura por prazer, digamos, mas continua a ser muitíssimo regular. Eu tenho sempre algum livro que estou a ler neste momento na minha vida. E então, quando falámos de autores favoritos, falaste no Albert Kossari? Exatamente, Albert Kossari. Ele nasceu no Cairo, está no Egito, não é? E viveu a maior parte da sua vida em Paris. Não só em Paris, mas no mesmo quarto de hotel, durante, creio, 46 anos. Foi desde 1945, quando ele foi para lá, até teres batido a bota. Sim, em 2008. Incrível, não é? No Hotel Louisiana, que é uma espelunca. Se existisse em Portugal o Hotel Louisiana, é aquele 3 estrelas clássico, sabes? Que na banheira tem assim um chuveiro, um tapetezinho para não escorregares. Eu já quis dizer a mancha amarela à volta do ralo. De banheira também, velha. provavelmente, também. Mas se ele vivia no hotel, nunca fez a cama. Pois não. Verdade, fizeram-lhe a ele a cama. Olha, não em sentido literário. Não, ele era um mestre da arte do desprendimento, no fundo, de viver com poucas coisas e fazer pouco daqueles que tentam viver com muitas. Sim, ele defende mesmo. Ele em 60 anos escreveu apenas 8 livros, de acordo com essa filosofia que tu estás a dizer. Defende que a preguiça não é um vício, mas uma forma de contemplação e meditação. Exatamente. Não quero mostrar isto aos meus filhos. Não, aliás, ele dizia que escrevia uma frase por semana. Era o ritmo de trabalho dele. E os 8 livros dele são preciosidades. Eu próprio nunca os li todos, porque como só há 8 e eu ainda só tenho 30 anos e já li 6, quer dizer que nos anos todos da minha vida que me faltam eu já só tenho 2. Portanto, isto agora é como abrir aquele vinho muito especial. Portanto, tenho-os lá guardados para um dia, mas são todos muito parecidos. São todas histórias praticamente iguais. Ele conta a mesma história 8 vezes. Mas ele mostra também o contraste entre a riqueza e a pobreza, e os poderosos e os fracos, e goza com a vaidade. Exatamente. E muitas vezes tens personagens que fazem uma conversão do género, um juiz que está doido a tentar prender 2 mendigos que traficam bolinhas de haxixe, e ele próprio, perante aquela indigência e aquele gozo de que ele é vítima, ele próprio acaba por desistir de ser juiz e torna-se uma pessoa que anda aí ao Deus dará, no fundo, muito mais livre. Ele dizia isso, ele andava por Paris com as mãos nos bolsos e sentia-se um príncipe ao lado das pessoas atarefadas, cheias de coisas para fazer, atrasadas sempre para ir a algum lado, a contar cada tostão. Ele dizia, estas pessoas são prisioneiras e não sabem. Mas é giro porque ele não era preguiçoso, quer dizer, ele dava valor a essa preguiça, que não é preguiça. Exatamente. Lá está ele, sim, é uma contemplação. Exatamente. É isso, é um ócio. Eu acho que a preguiça é um bocado a pessoa não ser capaz de vencer a inércia para fazer coisas. Não consegue se no caso dele, sim, no caso dele é diferente. No caso dele é mesmo decidir não fazer coisas. É valorizar Exatamente. A vida, o tempo. Precisamente, a observação. Que giro. E mesmo assim foi apelidado, apesar de pouco trabalhar, trabalhou bem, foi apelidado o Voltaire do Nilo. Pois sim, é possível. Sim, é extremamente filosófico o exercício da leitura de Kossari, para além de que é uma escrita lindíssima. Ele em francês está editado pela Gallimard, portanto não é propriamente um Zé Ninguém, digamos que é um príncipe das letras. Elite. Sim, exatamente. Albert Kossari. Exatamente. E o Nikolai Gogol, agora passamos para os russos ou ucranianos, estavas há pouco a dizer, outro autor que adoras. Exatamente, o Gogol, na verdade, merece o epíteto de autor ucraniano por todas as razões. Em primeiro lugar, porque de facto cresceu na Ucrânia, é essa a sua terra-mãe, digamos, que depois naturalmente fazia parte do Império Russo. Pois, quando ele nasceu fazia parte do Império Exatamente. Russo. Tanto a Rússia como a Ucrânia, e agora a ironia desta conversa, disputam a nacionalidade dele. Exatamente.
E obviamente ele é um bocadinho as duas coisas, porque não existia ainda uma pátria ucraniana, não é? Também não existia uma federação russa que o apartasse dessa pátria ucraniana, mas o que ele tem é um colorido local que é extraordinário, porque as narrativas do Gogol, tirando as Almas Mortas, que é um livro mais russo, mas os contos, esses textos mais coloridos são extraordinários. E no russo original eles têm muita linguagem ucraniana também, que vai nas notas de rodapé. Depois a tradição para russo corrente daquilo que eram as expressões idiomáticas que ele usava, portanto há claramente uma vontade dele se encostar a esse lado mais campestre, mais folclórico daquilo que era a cultura ucraniana. É preciso imaginar que no contexto do Império Russo do século XIX, alguém vir da Ucrânia seria como um autor português que vem do Alentejo, por exemplo. Portanto, uma pessoa sim, por exemplo, uma pessoa que vem de um contexto mais campestre, mais rústico, rural, mais ligado às tradições da terra também, a umas crenças um bocadinho absurdas ainda, quase meias pagãs, e ele traz tudo isso para os leitores dele, que eram os leitores da sociedade de Moscou e São Petersburgo, que achavam aquilo delicioso, porque era exótico. Vinha do país deles, mas vinha lá de um cantinho do país, que era a zona da Ucrânia. Como se faz uma escala, até snobismo, não é? Sim, sim, exatamente. Mas ele depois, a sua influência na literatura foi mesmo reconhecida pelo próprio Dostoiévski, e diz o Dostoiévski: todos nós saímos do capote, que é um livro que ele escreveu em 1842, todos nós saímos do capote de Gogol. Exatamente. E depois ele tem outra coisa fantástica, que é um sentido do absurdo. Eu acho que era impossível haver Kafka sem Gogol. Ler o nariz e pensar sobretudo que o nariz é um texto que é escrito não sei quantas décadas antes da Metamorfose, é impressionante, porque aquilo é a narrativa do absurdo. É um absurdo anatómico, é um homem que perde o nariz desaparece-lhe da cara e anda a gozar com ele por São Petersburgo, ele não consegue agarrar o nariz e nunca ninguém se pergunta sobre... Sim, nunca ninguém se pergunta sobre, mas como é que cientificamente isto acontece? Tal como a Metamorfose, ninguém se pergunta como é que o Gregor Samsa de repente deixou de ser um funcionário, um pequeno funcionário, e passa a ser um escaravelho gigante. Que horror. Exatamente, a história não é essa, isto não é ficção científica, não é preciso contextualizar do ponto de vista anatómico. É uma crítica, é uma metáfora. Exatamente. E o Gogol é super pioneiro nesse aspecto. Kafka, até a americana, que eu gosto imenso, a Flannery O'Connor, também diz que... Sim, o Poe também é outro autor que acho que é um bocadinho assim, ele e o Gogol são mais ou menos da mesma geração e estão numa zona muito parecida também. Claro que eles não inventaram isso, também são herdeiros dos irmãos Grimm e dessa narrativa do sinistro, não é? do oculto quase, daquilo que assusta, mas agarram nisso e dão-lhe muita piada. O Gogol tem um sentido de humor extraordinário. E há assim um livro dele que tu destaques que tenhas... Os que o levou ao estrelato eu tenho só em inglês, The Overcoat e o Dead Souls, tu falaste há umas mortas. Sim, enfim, todos os textos dele são mesmo muito bons. O Nariz e o Capote são assim, os que as pessoas conhecem mais, porque são contos. Os contos de São Petersburgo é uma coletânea que também acho que as pessoas costumam muito ler, mas o Almas Mortas é o grande livro dele, que é grande em tamanho e também em ambição. Era um livro que na verdade tinha mais duas partes, salvo erro, que ele deitou para a lareira, num acesso de loucura, em que depois veio dizer que foi tomado pelo demónio e acabou por morrer numa agonia pouco tempo depois, porque deu-se conta daquilo que tinha feito. E portanto, o Almas Mortas que nós conhecemos são as partes que se salvaram do fogo, que não caíram diretamente na lareira, que foi todo o primeiro volume e bocadinhos do segundo volume. Que desconsolo! Portanto, mesmo, é inacreditável. E o homem atirou aquilo para o fogo, ele próprio, depois ficou com um remorso absolutamente o que é que eu fiz? Incalculável, exatamente, e morreu num estado de alucinação de doidos. Há uma pintura muito bonita do Ryepin, que é o grande naturalista russo, dos retratos, que é o retrato do Gogol depois de queimar o Almas Mortas, em que ele está com um ar completamente acelerado, como quem percebeu o que é que ele acabou de fazer, não é? Por ali anos e anos de trabalho. Que horror. E portanto é um bocadinho doloroso ler esse livro nesse sentido, porque chegamos ao fim e não chegamos ao fim. Pois. E ainda por cima foi escrito. Exatamente. Autor com quem jantavas? Disseste-me o Henry David Thoreau. Sim, porque queria imenso aprender com ele. É um autor que tenho lido com muita reverência ultimamente e gostava de estar à altura dele. Por isso, nada melhor do que tê-lo à mesa. E tu disseste uma coisa que eu achei graça, que foi, eu adorava jantar com o Thoreau, mas ele não iria querer jantar comigo. Porquê? Porque eu sou um materialista, para ele eu sou um porco capitalista viciado em dinheiro e em objetos e se eu fosse um homem a sério ia viver para o campo, cultivar as minhas próprias batatas, fazer a minha própria manteiga. Como o Thoreau, uma coisa que exatamente. Fazer com a ecologia. O grande livro dele foi o Walden, que tanto se adora como se odeia, não é? A vida nos bosques. Sim, aquilo nem é bem um livro, não é? Aquilo é uma coletânea de pensamentos e de algumas considerações sobre a vida,
mas ele está-se nas tintas para nós enquanto leitores, portanto... Ele fala lá, ele escreve lá de cima. Tem livros, tem ensaios, tem poesia, toda a obra dele chega a mais de 20 volumes. Sim, tem outro escrito extraordinário que é sobre a desobediência civil, que também está publicado em português, que é fantástico. É daqueles que roça o anarquismo na medida em que, se há um governo, então por natureza há uma opressão sobre os cidadãos e logo qualquer cidadão honrado, o único lugar onde ele pode estar com honra é na prisão. Isto diz ele. Ele foi preso. Sim. E foi lá que ele fez esse ensaio. Exatamente, sim. Ele pensou nesse ensaio, não é? Exatamente, ele diz que onde há um governo, o único lugar para um homem honrado é na prisão. Pois. Ele fala com arrogância de que ele ria-se dos homens que sentiam o poder para fecharem-lhe a porta na cara a ele. Exatamente. Mas é muito parecido com o Cossarri, nesse sentido. Porque são pessoas que a sociedade põe à margem, mas eles próprios dizem, não, nós é que vos pomos à margem. Mas isso é ótimo porque, sabes, a nota do homem que está em sentido contrário na autostrada. Olha, tivemos aqui um momento... Foi. Era o que eu estava a pensar, não é um, são todos. Exatamente, a mulher que liga para... Só para quem não conhece, a mulher que liga para o marido e diz, querido, há um maluco em sentido contrário na autostrada. E ele, estão todos. Exatamente. Que giro, boa. Henry David Thoreau. Agora, género literário, eu achei graça, tu disseste-me o romance, mas o que me trazes hoje assim como livros especiais não é... Por acaso, não trago nenhum romance nestes quatro. Não trouxeste um único romance, mas Verdade. é o teu género literário favorito. Sim, sem dúvida. E é o grande género literário. É para isso que serve a literatura. A literatura nasce enquanto versão escrita da arte oral de contar histórias, e isso é o romance, no fundo. É um novel, não é? Mais do que romance, não é? Sim, exatamente. Não tem que ter beijinhos no filme. Não, e há muitos textos que, sei lá, se formos agarrar na Odisseia ou na Ilíada, aquilo, claro que nós chamamos-lhe um poema, porque a métrica era diferente, estamos a falar de há milhares de anos atrás, mas para todos os efeitos aquilo é um romance, aquilo é uma história com personagens que nos agarra. É um page turner, como se diz. Exatamente. São esses livros que são traduzidos para os mais jovens, não é? Pelo Federico Lourenço. Mas também há as versões convencionais. Originais, mas para convencer miúdos mais novos. Ou sim, há as versões adaptadas para jovens por ele, sendo que ele também traduziu de forma convencional. Exatamente, os originais. Pronto, fica aqui a dica para quem gostava de ler e tem preguiça, assim também há versões mais fáceis. Por acaso tem graça estarmos a falar dele, porque ainda há pouco estava a trocar mensagens com ele, porque estou a ler o livro dele, o Pode um Desejo Imenso, que foi agora reeditado pela Quetzal. Fica aqui, como é que se chama? Pode um Desejo Imenso. Ok, Pode um Desejo Imenso. Federico Lourenço, fica aqui publicidade. Estás a gostar, claro. Não trouxe esse porque, como ainda não acabei, não era justo. Ok. Mas tem graça porque mesmo há minutos estava a trocar umas mensagens com ele, a falar-lhe sobre como é que ele é altamente autobiográfico. Isso deve ser, se tu não gostasses do livro e ele soubesse que o estavas a ler, como é que deve ser difícil? Estás a ler o livro de alguém que conheces, se alguém sabe que o estás a ler, se tu não gostares, como é que fazes? Olha, nem vais mais longe. No caso do meu pai, da minha mãe, da minha avó, ou seja, há tantos livros em família e eu não sou obrigado a gostar deles sempre. Portanto, e leste todos? Leste o Equador? Claro. Do meu pai li praticamente todos. Miguel Sousa Tavares é o teu pai, só para quem não sabe, e Laurinda Alves é a tua mãe. Exatamente. É? E a tua avó, a grande Sofia de Melbrana. Exatamente. E eu acho que é um bocadinho como se fazia no exército americano há uns anos, aquele Don't Ask, Don't Tell. Pois. Não é? Que é aquilo que tu não sabes não te pode magoar. Portanto, se não queres saber se a pessoa está ou não a gostar do teu livro, não lhe perguntes. Simplesmente regista, espera que a conversa se proporcione, espera que ele faça um elogio, não sei. Pois, mas é que no fundo se tu sabes que queres saber, mas é difícil teres de dar a volta. Será que queres? Não sei. Pois, mas está bem, se for, está bem, ok, porque já está escrito. Se fosse uma altura em que, imagina, eu estou a escrever um romance, dei a uma amiga, que era a opinião dela, depois pensei, meu pai uma vez fez isso comigo, pois, deu-me um manuscrito a ler e a minha opinião sobre ele não foi a melhor, tanto é que na verdade o livro não foi publicado logo naquele momento. Ele deu-lhe mais umas voltas e pensou, mas nunca mais me voltou a consultar para... Eu acho que ele ficou um bocadinho naquela, o meu filho está sempre contra mim, tudo o que eu faço ele vai dizer que é mau, portanto dei-lhe isto uma vez, não volto a dar. Não, e depois também se calhar depende da crítica, uma coisa é tu não gostares, outra coisa é seres... Exatamente, é por gostar, para já é meu pai, não é? Portanto eu quero que ele faça o melhor produto que é capaz. Ser um bom crítico. Exatamente, e preciso de ser, como aquilo é uma pré-crítica, é a única crítica que ainda vem em tempo útil. Não é? Porque o livro ainda não saiu. Exatamente, vais a Portanto, tempo. tem que ser o mais aguerrida possível nesse momento para que as coisas mudem. Isto é como tens 5 minutos para pôr água a cozer, tens de pôr o lume no máximo, não é? Sim. Não podes pô-lo ali em lume brando. É um bocadinho parecido, acho eu. Olha, fizeste lembrar outra coisa que eu também adoro e assim partilhamos, que é o elevator pitch. Sim. Que é,
encontras o administrador de uma empresa para a qual tu queres trabalhar, queres vender o teu projeto, ou queres um patrocinador, seja o que for. Sim, do 0 ao 10º andar tens que lhe dizer. Estás no elevador. Ele não te vai ouvir depois disso. Porque foste generoso, disseste 10 andares, eu ia dizer menos. Sim, no sítio onde as pessoas têm que fazer o elevator pitch, estou a imaginar o CEO que vai lá para cima. Ora bem, sem tempo, não é? Vai para o board. Exatamente. E tens esse caminho de elevador para vender o teu projeto. Isso exatamente. É outra boa imagem. Vamos então aos livros que o Martinho gosta. O Silêncio na Era do Ruído, do Erling, como é que se diz isto? Ele é norueguês. Eu diria mesmo Kage, não sei. Ok, é com 2 guias. Erling. Silêncio na Era do Ruído. Exatamente. Bom, este é um livro filosófico que eu trago porque acho que é extremamente importante, porque de facto estamos na Era do Ruído. É um livro de agora, tem alguns anos. O Erling Kage é um explorador. Antes de ser escritor, ele fez umas travessias do Ártico a solo e, portanto, teve experiências muito profundas de solidão e de silêncio. E depois traz isso para o nosso encontro com o dia-a-dia e de que forma é que o silêncio nos pode reencontrar. E eu, enquanto músico, sinto muito esta necessidade de às vezes não sujar a minha escuta, não é? De não sobrecarregar. Já tenho que ouvir tanta música e pensar tanto na música e tudo isso, que o valor do silêncio de facto é fenomenal. E como eu acho que está muito esquecido o valor do silêncio, o silêncio é quase uma coisa estranha hoje em dia. E é difícil de conseguir. Sim, na sociedade que inventou a música ambiente, não é? Para precisamente preencher o silêncio. O supermercado não pode estar em silêncio, o centro comercial não pode estar em silêncio. O elevador. Exatamente, o carro, o autocarro, seja o que for. E portanto é um livro que aqui é quase uma espécie de um credo mesmo. Ele tem uma experiência incrível, este autor. Ele é explorador, advogado, político, colecionador de arte e foi a primeira pessoa a atingir a pé o desafio dos 3 polos. Portanto, ele fez o Polo Norte, fez o Polo Sul. Portanto, o Polo Norte foram 800 km, levou skis. Polo Sul, 1300 km, isto nos anos 90, nos inícios dos anos 90. Fez em 50 dias sem rádio, sem contacto com o mundo exterior. Exatamente. Que medo. Mãe sofre, eu pensei logo. Se a mãe dele ainda fosse viva, se estivesse viva. Sim, não, é doido. Eles punham uma espécie de um trenó com a carga dele e quando a viagem começava eles tinham tipo 300 kg de carga e quando a viagem acabava já tinham tipo se calhar 80, não é? Já tinha comido as latas todas. Exato. Fantástico. E ainda atravessou o Atlântico 2 vezes. Portanto, ele sabe o que é o silêncio, estas expedições, estas aventuras. Também fez o Monte Everest, isto é incrível. Exatamente, sim. É um homem, digamos que não gosta de ficar quieto, como o Albert Cosserry, mas é uma outra forma de observação também, não é? É uma forma apartada da sociedade, de reflexão profunda, e os contributos que ele tem para dar, eu acredito que ele pudesse dá-los mesmo sem ter feito estas experiências tão extremas. Fantástico. Porque tem que ver com a sensibilidade dele. Pois, e ele, como o Albert Cosserry, também escreveu 8 livros. Foi? Bom, mas ainda vai a tempo de escrever mais. Sim, já está vivo, ele nasceu em 63, é verdade. Este livro, O Silêncio na Era do Ruído, é uma meditação sobre o poder do silêncio, lá está, entre o meditativo e o prático, e coloca 3 questões. O que é o silêncio? Onde pode ser encontrado e por que razão é mais importante do que nunca? Verdade, olha, e devo dizer também que ultimamente tem sido o livro que eu ofereço às pessoas de quem gosto. Que bom, isso é uma... Aniversários e coisas assim, já despachei 2 ou 3. Silêncio na Era do Ruído, fica aqui uma boa dica para... E por cima a capa dura, é muito bonita. É muito bonita a capa. Eu vou deixar uma fotografia depois nas redes para mostrar. Força. Outro livro que tu também trouxeste para esta conversa, Tentativa de Esgotamento de um Local Parisiense. Este também é do Georges Perec. Este também é muito original. É super original. É mesmo extremamente original esse livro. Também é pequenino, é mais pequenino. Este só se arranja mesmo na internet, porque a edição que eu trago em língua portuguesa é em português do Brasil. Ok. Mas sabes que fica uma boa dica também, desculpa interromper-te, porque há livros que não há tradução e eu quero oferecer a alguém ou sugerir, e esse alguém não lê em inglês, por exemplo, como no meu caso eu não leio em francês, mas leio em inglês. E português do Brasil muitas vezes há a tradução desses livros. Precisamente, se não te importares de ler o ônibus em vez do autocarro. Tu sabes, não é? Nós somos geração das... Claro. Quando éramos miúdos vimos novelas, não é? Portanto, exatamente, sozinha lá então. Fora, não é? Sim. O Georges Perec, por acaso, eu não sabia quem ele era até ir a uma exposição do Daniel Blaufuchs, que é outro autor que trago, que se chamava Toda a Memória do Mundo. E o Daniel Blaufuchs é um artista que parte da fotografia e do trabalho sobre os lugares da memória e a passagem do tempo sobre os lugares, entre outras coisas. E essa exposição era inspirada a partir do trabalho de 2 autores que eu não conhecia, que era o Sebald e o Perec. E eu fiquei com o bichinho atrás da orelha e fui buscar livros do Sebald e procurar coisas do Perec. E pelo Perec cheguei em primeiro lugar àquele livro extraordinário que é A Vida, Modo de Usar, que é uma espécie de livro em formato pós-literatura, porque aquilo já não é literatura. Já vou explicar porquê. Porque neste livro que eu trago aqui,
ele vai ainda mais longe, ou seja, o Perrec está estamos a imaginar anos 60, portanto já aconteceram todas as grandes manifestações artísticas que colocaram a discussão sobre o que é arte e o que não é num patamar secundário, onde já não se pode avaliar o objeto em si, temos que avaliar a intenção, não é? Já passou o dadaísmo, o Duchamp, com o Urinol e tudo isso. E, portanto, ele diz o que é que diferencia um livro do Tolstói ou de outro qualquer romancista de uma prosa como estas. E, portanto, ele dedica-se ao exercício da observação. Ele vai para um lugar em Paris e vai tentar esgotar esse lugar, tal como indica o livro. E eu convidava-te a abrires o livro completamente ao calhas e leres uma passagem ao calhas para veres o tipo de narrativa que aqui temos. Ele esteve 3 anos, isto foi em 74, ele esteve 3 dias, aliás, numa praça em Paris. Exatamente. Passagem de um limpador de esgotos. Em relação à véspera, o que teria mudado? À primeira vista, está tudo na mesma. Talvez o céu esteja mais nebuloso. Seria realmente prevenção dizer, por exemplo, que há menos gente ou menos carros na rua. Não se vêem pássaros. Há um cão na praça. Acima do hotel Recamier, atrás, longe, destaca-se no céu um guindaste. Já estava lá ontem, mas não me lembro de o haver notado. Depois isto continua. Exatamente. Depois, tipo, autocarro número não sei o que vai para ali com poucas pessoas. São factos Café que ele observa. começou a fechar. Exatamente. São descrições. E é o relativismo total, porque, de facto, qual é a diferença, não é, entre contar a história de uma pessoa com as suas felicidades e infelicidades ou simplesmente sentar-me a observar as coisas? É como um artista plástico que faz uma escultura a partir de lixo, não é? O lixo não é um material nobre à partida, mas podemos torná-lo arte. O limpador e o guindaste que já lá estava, à partida não são materiais narrativos nobres, mas ele trouxe-os para dentro do livro. E ler esse livro é fascinante, porque começamos a ficar interessados naquilo que ele tem para contar, começamos nós próprios a olhar à volta e a identificar coisas que não tínhamos visto, e é uma espécie de libertação da literatura, da necessidade da literatura contar sempre uma história, andar sempre atrás da narrativa. Por isso é que eu lhe chamo um objeto de pós-literatura. Ok, é que nós temos, eu acho que todos, o exercício menos trabalhado. Portanto, aqui o Jorge Perrec esteve 3 dias numa praça em Paris, não é? E anotou tudo o que via, que é o tema é o que acontece quando não acontece nada. E Exatamente. Nós temos todos isso em menor escala, não sei se é todos, mas eu para mim falo. Estás num restaurante com uma amiga, com um namorado, com seja quem for, e há ali um casal ou uma pessoa, e tu imaginas, às vezes eu até posso partilhar com uma amiga, ou sou eu sozinha com o meu cérebro, faço a novela, faço a história, não é? Exatamente. Aquele casal, aquilo é um primeiro date, eles não se conheciam, ou que eles já andam há não sei quantos anos, ela está triste porque, e inventamos a história. Exatamente. E aqui ele relata o que vê e as Exatamente, e torna coisas desinteressantes interessantes. Há uma frase do John Cage, compositor, que é fascinante, que ele dizia: quando eu estou a fazer alguma coisa durante 5 minutos e fico aborrecido, faço essa coisa mais 10 minutos. Se ao fim de 10 minutos eu continuo aborrecido, então faço-a mais 20 minutos até essa coisa se tornar interessante. Ele diz que nunca lhe aconteceu dedicar-se a uma tarefa qualquer ao fim de não sei quantos minutos e achá-la desinteressante. Do género, arrancar um cabelo e tentar dar um nó no cabelo. Estás a ver? Ele está ali 5 minutos, não consegue. Bom, vai fora ao cabelo, não é? Que estupidez de perda de tempo. Não, espera, faz mais 10 minutos disso. E às tantas ele começa a achar aquilo fascinante. Ele já conseguiu dar 1, 2, 3 nós, de repente já está a fazer uma cesta, estás a ver? E portanto, tem que ir aspirar lá para casa, porque eu acho, às vezes demora mais tempo e acho mais chatice. Pronto, por exemplo. Olha, outro livro, então já falaste sobre o Daniel Blaufuchs, é outro livro que tu trouxeste, o Lisboa Clichê. Exatamente, porque aqui digamos que a coisa dá a volta e volto ao Daniel Blaufuchs, que entretanto também tem publicado livros, literatura pura e dura, sendo que este livro, eu li isto assim de uma enfiada e já lhe dei uma segunda leitura, porque de facto é fascinante. Para quem é lisboeta, que é o meu caso, mas acho que para todas as pessoas, porque é um exercício. Ele, durante a quarentena, no Instagram, começou a ir buscar fotos ao seu arquivo, fotografias que nunca tinham sido reveladas, dos anos 80, e fazia legendas sobre essas fotografias. E para quem conhece o trabalho do Daniel, é sempre muito interessante. Ele é português, apesar do apelido. Sim, exatamente. Ele é português de origem alemã. Sim. E também isso acaba por interessar muito e engajar a matriz do seu trabalho, porque tem que ver com a memória, não é? Com os lugares da memória, com a questão da errância, do exílio, de uma nova cultura, dessa sensação às vezes pária. E esta forma dele observar Lisboa como alguém às vezes que parece que chegou aqui ontem, mas por outro lado alguém que sempre esteve aqui, é extremamente identitária, é muito bonita, porque dá uma ideia de facto de uma década, de um tempo que já passou, e aqueles que o viveram vão lembrá-lo assim, aqueles que não o viveram estão a imaginá-lo assim, e dá-nos uma enorme inveja por ele, por ter podido testemunhar esses momentos e ter estado lá, e agradecemos-lhe ele ter
ter andado sempre com a câmera atrás. Isto é giríssimo, porque isto tem fotografias boas e tudo a preto e branco. É muito bonito. Sim, eram todas fotografias inéditas. Por acaso, a única coisa que eu tenho pena é mesmo a própria qualidade da impressão das fotografias. Acho que deixa muito a desejar, sobretudo num livro com esta matriz, não é? Que metade deste livro são as fotografias. Sim. E assinado por uma pessoa como o Daniel, custa-me um bocadinho. Há algumas fotografias que estão extremamente pixelizadas. Mas é caríssimo um papel de fotografia, não é? Sim, mas eu se não me engano, estas fotografias foram reveladas para o efeito. Portanto, o Daniel tem os negativos e à partida não há desculpa para o livro sair assim. Porque uma coisa é ter aquele grão, não é? Que fica bem nas fotografias, outra vez é mesmo pixelizado. Sim, não é uma fotografia antiga, é mesmo exatamente, uma questão de definição. Mas pronto, é uma parte, o livro é lindíssimo e vale muito a pena. Daniel Blofux, Lisboa Clichê, são memórias e imagens de Lisboa dos anos 80 e 90. Sabes que isto fez-me lembrar, não tem nada a ver, mas esta temática, que são os livros da Joana Stichini Vilela, que é uma jornalista. Conheço bem, sim. Pronto, com a autora, com o Pedro Fernandes, e já não lembro do nome do terceiro, mas há aqui uma ela faz isto, mas em desenhos também. Exatamente, tem capa dura, tem cor. E exatamente a Lisboa nos anos 60, 80, exatamente. 60, 70, 80. E há ainda uma outra que é a Marina Tavares Dias, que também no coração dos olicipógrafos, que é o meu caso, enquanto olicipógrafo amador. Não se pode dizer palavrões no meu podcast. Sabes o que é um olicipógrafo? Sabe o que é um olicipógrafo? Olicipógrafo. Olicipófago é a pessoa que come lisboetas. O olicipógrafo é aquele que estuda a cidade de Lisboa, toda aquela pessoa que se interessa por Lisboa. Tens uma loja só de olicipografia, aliás, uma livraria olicipógrafa, mesmo ao pé da Sé, que se chama Livraria Olicipo, não é? Sim, agora sim. Onde tens livros em todas as línguas sobre Lisboa, mas a Marina Tavares Dias tinha uma coleção de livros extraordinários, dedicados a algumas temáticas, tipo vendedores de rua. E faz assim, à voo do azul, tipo desde o século XVIII até aos dias de hoje, com todo o tipo de iconografia e documentação e artigos fascinantes. E é uma coleção de livros assim de capa dura, bem grandes, que são extraordinários. São aqueles livros de mesa, de sala, não é? Sim, bonitos, sim, são fantásticos. Eu nunca conhecia a Marina Tavares Dias, não sei quem é a pessoa, mas tenho uma enorme admiração por aquela iniciativa de livros que ela deu ao mundo. Então, olha, fica aqui mais recomendações. Outro livro que tu me trouxeste, assim, só para acabarmos aqui os livros favoritos do Martim. Salomé. Salomé, do Oscar Wilde. Exatamente. É uma peça de teatro. Por acaso é uma peça de teatro. Podia ter trazido o retrato de Dorian Gray. Sabes que é a única deves saber, a única prosa que ele escreveu. Sim. Tudo o resto são sobretudo teatro, ou alguma poesia, alguns textos. Então aqui notas, estou aqui a folhear o livro da Salomé. Estão aí muitas anotações, de certeza, sim. Sim. Esta Salomé, para já vale a pena ver a Salomé com as ilustrações do Birdsley, que também são incríveis, que aqui a edição portuguesa traz algumas, mas vale a pena ir à internet vê-las, porque realmente são um exercício de bom gosto fenomenal. O Oscar Wilde é a luxúria dos detalhes, é o decadentismo absoluto, que é a indulgência nos pequenos prazeres. Estás a ver a descrição, quando ele no Dorian Gray está a falar, sei lá, das joias, às tantas que ele comprava, ele não diz só joias brilhantes, ele vai-te dizer que é uma pedra de ágata que vem da Pérsia, não sei onde, trazida dali, tens o jaspe que vem daqui e dali, não sei o quê, ou seja, há um detalhe, tu vês que aquilo para ele é luxo, é indulgência mesmo. É como aqueles requintes de quem cozinha, sabes? Que não vou só fazer um frango assado, vou fazer aqui com umas bagas de zimbro, não sei o quê, isto e aquilo. E o Oscar Wilde é isso. Completamente, olha disseste isso perfeito. É a literatura gourmet, da adjetivação, das situações, da caracterização. E este texto em específico é uma espécie de murro no estômago, é uma peça que acontece quase em tempo real, ou seja, o tempo que tu demoras a ler é o tempo que a narrativa demoraria também, com uma intencionalidade fantástica. Cada personagem está assim caracterizado de uma forma muito concentrada, mas não previsível, não como um Camilo Castelo Branco. E depois tens esse luxo do simbolismo das coisas. Ele tem aqui a lua, não é? Ele faz descrições da lua que vai mudando consoante a ação. A presença da lua é uma coisa sinistra aqui, e às tantas a lua tem uma cor pálida como a cara de alguém que vai morrer, não é? E está o João Batista que vai ser decapitado pouco tempo depois.
E para quem gosta assim deste tipo de narrativa, isto é o non plus ultra, é mesmo, é o 3 estrelas Michelin. Exato, e depois sendo uma peça de teatro é mais fácil de ler. Isto é a história que a Salomé, o rei Herodes, que é o seu padrasto, pede para ela ler, não é? Para ela ler, disparate, para ela dançar, a dança dos 7 véus, e ela pede então, ok, eu danço só se cortarem a cabeça. Exatamente, porque ela está apaixonada pelo João Batista. O João Batista está preso na casa do tetrarca, ele está numa espécie de um calabouço, um poço escuro, mas vai dando uns gritos lá de baixo e diz que as pessoas têm que se arrepender, que virá aquele a quem eu não sou digno nem sequer de lhe apertar as sandálias, e tudo isto é bíblico, isto são mesmo coisas que estão nas escrituras, e a Salomé fica fascinada por aqueles gritos e pede para ver essa pessoa, o João Batista, e fica apaixonada por ele. E os cabelos dele que parecem uma medusa, e a pele dele que parece uma pérola, a boca dele que parece não sei o quê, e ele quer beijar-lhe aquela boca, e ele considera uma... Ela que quer beijar, não é? Ela sim, quer beijar e ele não quer. Tipo, filha, tu para mim para mim nem existes, tu que és filha da outra. Ele diz mesmo, tu és uma grande filha da coisa, porque a mãe dela também tinha tido uma relação, enfim, tudo aquilo tem ali uma trama, há ali muito pecado naquela casa. E a Salomé percebe, ela está mesmo doida por ele, ela vai querer beijar-lhe aquela boca, portanto se ele não lhe quer dar um beijo, não há problema, corta-se a cabeça e vais ver se não te dou um beijo. E ela quer que a cabeça lhe seja trazida numa salva de prata. Que impressão. E esta peça, exatamente por retratar personagens da Bíblia, foi censurada durante 3 anos. Só 3 anos depois de ser escrita é que pôde ser em teatro. Olha, isso não sabia. Olha, boa, não sabia. Bem. Pronto, só depois, 3 anos depois. Depois para os melómanos há uma ópera do Strauss, que é Salomé, que também é fantástica, onde o texto é adaptado pelo Hugo von Hofmannsthal, que também é incrível, também é assim um murro no estômago, e vale imenso a pena ir ao YouTube e procurar a Salomé com legendas, porque é como ver um filme com uma banda sonora incrível. Então, olha, boa recomendação. Sugestão para domingo. Exatamente. Temos aqui o teu Guilty Pleasure, exatamente, que é o Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco. Nem mais, nem menos. E relês, conta lá. É verdade, olha, eu nunca li esse livro em menos do que uma enfiada, e já o li várias vezes. Nunca me aconteceu pegar nele e dizer, bom, ok, acaba isto amanhã. Nunca, é impossível. Que engraçado. E relê já, estavas a dizer que sabes, diz-me lá uma frase que sabes de cor. Desfecho-lhe esta clavina no peito, por exemplo, diz o João da Cruz. Mas há uma também muito bonita da Mariana. Isto claramente isto é o Romeu e Julieta português, mais ou menos, sendo que é um drama a 3, onde normalmente o drama a 3 são 2 homens que amam a mesma mulher. Aqui ao contrário, aqui são 2 mulheres que amam o mesmo homem. E portanto, a mulher que fica de fora, que é a Mariana da Cruz, que é lindíssima e é a filha do capataz, do nosso Romeu, que é o Simão Albuquerque. Ela, às tantas, ele está ferido e está escondido em casa do pai dela, e ela fica a cuidar dele e faz-lhe um caldo de galinha para ele comer. Só que ele é uma pessoa de boa família, ele está habituado a outra louça, a outra comida, e ela vai servir-lhe o caldo. E ele põe assim o caldo de lado, não quer comer, está perturbado porque está afastado da Teresa e tudo está isso. Um desgosto. Exatamente, e ela acha que ele não vai comer porque aquilo não é louça que se apresente para um senhor nobre como ele. Então o Camilo põe a cena de uma forma que tem uma dupla leitura muito interessante, que ela traz-lhe as coxas de frango e diz, coma, que esta nunca serviu. Ou seja, ela está-lhe a dar uma tigela que nunca serviu, mas ela pode estar a falar dela própria também, porque ela é virgem, ela está-se a reservar ainda para o homem que vai ser dono do seu coração, que neste caso é o Simão. Portanto, quando ela lhe oferece a tigela e diz, sirva-se que esta nunca serviu, há uma dupla leitura interessante. Mas é um livro, ou seja, isto é o mais sofisticado que tem, é este duplo significado. Sim, porque há outras ambiguidades menos sim. Não, é um livro de faca e alguidar, ou seja, isto é quase romance de cordel, é escrito num impulso. Isto é romance, não é quase, isto é romance de cordel. Sim, completamente, que o Camilo escreve na prisão, porque ele próprio estava preso por adultério. Sim, isto é inspirado na história dele. Exatamente. Aliás, ele estava preso por adultério e escreve uma história de adultério. Exatamente, que supostamente é um tio dele. Este Botelho, os Botelhos eram uma família de Vila Real, os Brocas, e supostamente este é uma pessoa que existia lá na família, que tinha estado presa e tal, e portanto ele escreve isto uma enfiada. O que ele quer, no fundo, é legitimar o seu próprio delito. Ou seja, ele quer convencer as pessoas. É uma carta a um juiz, não é? Ele começa com. Ele escreve isto, no fundo, é um apelo. Entendam a história, entrem nela para perceberem. Isto é quase a petição dele. Sim, exatamente. E de facto, as pessoas comovem-se com esta história, uma história arrebatadora. Eu confesso que sempre que acaba este livro, eu acabo a chorar.
E não é propriamente fácil fazer-me chorar, mas de facto é uma coisa, aquela separação deles no Rio Douro, quando ele vai para o degredo e a Teresa está no convite. Pronto, apesar de ser um clássico, mas isto é giro, recomendo às pessoas até para relerem, como o Martim fez, que é o Amor de Perdição. Isto lê-se bem, é um livro pequenino. Eu tive, sabes, uma dica que fica aqui. O meu livro é antigo e agora que eu tentei reler antes de falar aqui com o Martim e não o fiz de enfiada. Eu tive que congelar este livro, fica aqui a dica, porque já tem as páginas amarelas, aliás, e depois as páginas literalmente amarelas, não estou a falar de... E então porquê? Eu sou alérgico àqueles ácaros do livro antigo. Sim. E então fica aqui uma boa dica, que é, podes congelar. Eu aprendi isso porque o meu filho mais velho é alérgico ao pó e tinha bonecos de peluche na cama. Então congelas 2 dias dentro de um saco de plástico e mata os ácaros. Uau, fantástico, não sabia. E então imagina, agora ele continua com as páginas amareladas, claro, mas já não cheira aquele cheiro Pois, extraordinário, olha, life hack. Estão a ver? Agora é um momento que, tendo em conta o teu gosto literário, tenho uma sugestão, aliás, tenho uma oferta de um livro para ti, só que eu tinha medo que tu já tivesses lido. Portanto, tenho aqui 3 escolhas, mas eu vou por ordem de preferência. E se tiveres, não faz mal, depois dou-te outros. Que é, vou-te mostrar em fotografia, que depois faço-te chegar, que é o James Joyce, música... Uau, olha, não tenho. James Joyce, música de câmara. Então, que giro, são poemas, por acaso agora, olha, até... Não comecei pela ordem que eu tinha, mas não faz mal nenhum. James Joyce, música de câmara, que foi o primeiro livro do escritor irlandês. São 36 poemas que ele imaginou para serem musicados. Uau! Portanto, tem tudo a ver com poesia e música. Outro livro, então, por acaso esse é que era o primeiro, mas não faz mal, também te vou recomendar. O Julian Barnes, O Ruído do Tempo. Conheces? Esse já me ofereceram. Boa, olha, então ainda bem que me enganei, foi para a minha segunda esse está lá em casa. E ele escreveu este Ruído do Tempo, é uma biografia em modo ficção do compositor Shostakovich. Sim, que é considerado incrível, é considerado um grande compositor, já morreu, mas morreu em 1975 já. Agora, considerado enorme, mas perseguido pelo regime stalinista. Ele diz-se que o Stalin foi mesmo a um concerto dele, saiu a meio. E depois no dia seguinte o Pravda tinha ruído em vez de música. Exatamente, sinfonia em vez de música, exatamente. Até sei dizer isso em russo, se quiseres. Diz lá. Era Sumbur vmiesto música. Como é que era o nome desse título. Barulho em vez de música, diz lá outra vez. Sumbur, que é ruído ou caos, confusão, vmesta música, no lugar da música. Que engraçado. Então pronto, ainda bem que não fui para o Ruído do Tempo, mas fica aqui a recomendação. Este livro foi vencedor do Man Booker Prize, do Julian Barnes. A minha segunda escolha então era James Joyce, que também podia ser um bocadinho óbvio, não é? Poemas podia. Imaginados para serem musicados. Música de câmara. Pronto, fantástico. Isto... Olha, acertaste em cheio então. Bom, que sorte a minha. Que sorte a minha. Esforcei-me aqui para não repetir. Fantástico. Olha, obrigadíssima, gostei muito desta conversa. Obrigado, maravilha. Fico já a afiar os dedos então para a leitura. Sim. Obrigado, Mariana, foi um prazer. Que bom, prazer foi todo meu e obrigada por ouvirem e para a semana a mais.